Eric. Teu tempo aí, cara. Cara, vamos começar aqui. Pô, já quero começar agradecendo o Zé pela vinda. O Zé é parceiro nosso aqui, já conheço o Zé há um tempinho, já perturbei muito o Zé, né? O cara já tá aí Vou falar que já tá um tempão na ServiceNow, porque aquela saída estratégica a gente nem conta. E aí, pô, eu conheci o Zé, acho que foi no Meetup, né? Num Snug lá no Meetup, tempão atrás aí, já tá o Snug já tá no 17, sei lá, acho 16, 17. 2017, acho. Foi o 7, o 8, sei lá, foi um velho aí, um tempão aí atrás. E o cara é fenômeno, manja, sabe tudo e mais um pouco de ServiceNow. E ele trouxe a ideia aí e falou, pô, Eric, acho muito maneiro, né? Porque o Zé é da ServiceNow, hoje vim até de ServiceNow em homenagem a ele aí. Se eu tenho uma camisa da ServiceNow, inclusive tem que pedir umas camisas da ServiceNow. Pede pra Tereza, pode pedir pra Tereza. Pede junto com a conta do Zoom, né? Exato. E, pô, o Zé tá sempre aqui apoiando, trazendo informações novas aí, coisas legais pra galera. Então, obrigado. Eu chamo de Zé, mas o nome dele é José Henrique. Então, é isso aí, cara. Tá contigo e vamos com tudo. Tranquilo. Obrigado aí pela convite. A gente sempre tenta ajudar, né? Sempre tenta participar. Nunca difícil ter horário, né? Mas hoje é um dia agradável, um dia que a gente consegue trabalhar aqui com vocês. Preparei 3 slides aqui só para explicar o que a gente vai. Primeiro, quem sou eu, depois o que a gente vai fazer aqui. Basicamente, de forma bem rápida, pode me chamar de Zé, vocês podem parar falando mesmo, não tem nada de ficar levantando mão aí, se vocês não entenderem o que eu estou falando na hora que eu for demonstrar. Bom, sou formado pela FATEC de São Paulo, já fui desenvolvedor, já trabalhei com automação de teste, com SAP por alguns anos, e trabalho com ServiceNow já desde 2016. Comecei na ServiceNow em 2018, tive uma breve saída aí da ServiceNow e voltei depois de 4 meses, 4, 5 meses. Bom, sou certificado nas principais, né, 3 CIS, né, de HSM, Event Security, sou CSA e Developer, parei aí, não tenho mais paciência para ficar tirando certificação. De hobby, gosto sempre de falar, faço travessia, quem fizer aí, quiser trocar ideia depois, tem um grupinho aí da ServiceNow aí de algumas pessoas que também fazem esporte de vez em quando aí, quando dá tempo. Gosto de praia, estar com a família, gosto de explicar o que eu sou, quem eu sou, tá bom? Vocês me chamam aí qualquer hora, qualquer coisa, eu paro aqui a apresentação. Hoje o que eu trouxe para vocês, gente? A gente tem bastante demanda de integração, né? Vou até tirar aqui. A gente tem bastante demanda de integração, né? E basicamente a gente está posicionando bem a parte de automação da ServiceNow, hiperautomação. E dentro desse pacote de hiperautomação tem um pacote chamado Integration Hub, que vocês já devem ter ouvido falar, onde os clientes eles conseguem ter um benefício enorme de integrações de mercado prontas, né? Onde você consegue basicamente integrar com sistemas grandes, sistemas enterprise do mercado, que basicamente quase todos os clientes têm, né? Um deles é o DocSign. DocSign, para quem não sabe, ele é uma das 2 maiores empresas de fluxos de assinatura digital do mundo. Basicamente, sendo um pouco mais a fundo, os documentos que são assinados no DocSign, na maioria deles, têm validade jurídica. Então, algumas vezes vocês assinam documentos digitalmente, documentos assinados pelo DocSign, eles têm validade na frente de um juiz, etc. Isso é bem interessante para alguns fluxos dentro da ServiceNow, como, por exemplo, entrega de equipamento, né, entrega de hardware, onboarding de um colaborador, né, entre outras requisições que precisam ser assinadas, em vez de ter um papel sendo assinado, o ServiceNow orquestra uma tarefa no DocSign e aí gira a assinatura e o ServiceNow avança os fluxos. Então, o objetivo de hoje é mostrar como que a gente consegue integrar fluxos de tecnologia, né? Vou fazer gestão de ativo integrado com DocSign, né? Hiperautomatizado DocSign, com integração nativa do Integration Hub. Eu vou construir isso ao vivo, tá? Aí
Se em caso de falhas vocês me perdoem, não ensaiei nada desse troço aqui. Então a gente vai fazer mesmo na massa aqui, mão na massa aqui ao vivo esse troço. E espero que funcione. Já fiz umas 2, 3 vezes, provavelmente vai dar certo. O exercício que a gente vai fazer... Só te Opa, interromper aí que o Estevão levantou a mão. pode me E interromper, não precisa aí... levantar a mão não. Manda bala. É que eu não curto muito interromper, você tá numa linha muito boa, cara. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco ansioso, aí eu vou adiantar alguma coisa que eu sei que você vai tocar, mano, mas só pra gente alinhar a expectativa. É possível, e eu não sei se é isso que você vai fazer, compor um documento dinamicamente, eu estou falando de composição da estrutura, quantidade de páginas, sem usar um template pré-criado dentro do DocSign? No Integration Hub, a gente sempre trabalha com template. É sempre orientado a um template. Só que você consegue manipular o template, né? Então, dentro do template tem variáveis que você consegue passar valores de dentro dos fluxos da ServiceNow para essas variáveis. Que é o que a gente vai fazer aqui. Entendi. A depender do tamanho dessas variáveis, ou enfim, a quantidade delas, isso expande ou reduz o tamanho da quantidade de páginas de um template, por exemplo? Não, o template no DocSign... Isso no DocSign, se eu não me engano... Aí, eu não sou especialista em DocSign, mas todos os testes que eu fiz, não, ele não vai expandir, ele é um texto fixo, sabe? Ele vai ficar como se fosse um carimbo, né? Dentro de um espaço que você deixa pré-montado no template. Então, Perfeito, tipo, cara. como se tivesse, sei lá, ter que deixar 10 underlines para um cara colocar o nome do notebook, alguma coisa assim, entendeu? Entendi. É isso. No final Beleza, é isso. cara. Obrigado, irmão. Show. Nada. E isso é com DocSign. Aí, uma outra coisa, né? Existem outras plataformas de assinatura digital também. A gente pegou o DocSign porque é um exemplo, eu vejo ele em bastante, muitos clientes usam. Muitos clientes usam DocSign, muitos clientes usam ServiceNow e as coisas não estão integradas, né? Então, queria mostrar isso para vocês. Então, o exercício que eu trouxe aqui para vocês, vocês podem construir eles na PDI de vocês. Eu vou dar uma encurtada no exercício, em uma parte do setup, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas fazendo parametrização de integração, não agrega nada, é só seguir documento. E vou mostrar na prática como constrói os fluxos e como que usa as ações. Então, basicamente, cara, esse fluxo aqui é algo que existe muito nas empresas, que é basicamente, por exemplo, eu sou um solicitante, eu solicito um laptop do tipo Dell, sei lá, uma coisa do tipo. Aí, pô, o meu time de ativos é deslocado um cara lá para ir no estoque, pega o ativo e leva lá para o solicitante para entregar na mão dele lá o notebook, certo? Um cara de field. No momento que ele entrega, o cara de field entrega o notebook, ele pede um visto para o solicitante. Esse visto, os clientes estão trocando por DocSign, por assinaturas digitais, com Adobe Sign, DocSign, entre outros sistemas desse, ou um simples aceite. O DocSign, o Adobe Sign é legal por quê? Porque se tiver o notebook foi extraviado, ou o cara não devolveu o notebook, você consegue na justiça, por exemplo, né, comum aí, né, aí trabalhista, eu não entendo nada dessas coisas, mas você consegue ir atrás do cara, né? Então, você fala, pô, você saiu da empresa, você levou um ativo da empresa que custa 10 mil reais, né? Então, a ideia é, quando o cara de field entregar o ativo na mão do solicitante, que é a mudança de status para em uso no ServiceNow, eu vou criar uma tarefa de ativo, uma asset task, que é uma related list no ativo, para ele aguardar a assinatura do DocSign. Uma vez que o documento for assinado do DocSign, eu vou atualizar o status da tarefa para completed, sem intervenção humana. Então, o solicitante assina lá no DocSign, o ServiceNow fica escutando o DocSign como um listener. Assim que assinou, o ServiceNow avança o fluxo, fecha a tarefa. E o ServiceNow pega o fluxo da assinatura inteira, o documento assinado com o hash lá do DocSign e anexa dentro da tabela de anexos da ServiceNow. Tá? É isso que a gente vai fazer. Beleza? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Então, essa daqui, vocês devem conhecer a tabela de ativos. Eu vou pegar a que é estendida já, né, que é a hardware, né, para pegar já focado nos notebooks. E aí eu tenho um monte de notebook que está em uso aqui, vou dar um filter out aqui só para vocês verem. E eu tenho esses caras aqui que estão em estoque, eu vou trabalhar com eles, tá, como massa de dados. Uma coisa interessante, deixa eu botar aqui para ver vocês. Uma coisa interessante, antes de tudo,
primeira coisa que vocês vão precisar fazer, e eu já fiz isso antes de começar o call, porque senão a gente ia demorar muito, é fazer uma conta no DocSign, no Developers do DocSign. Então, vocês criem sua própria conta pessoal lá, pega o teu Gmail, cria uma Developer Account, faz lá um cadastro, e aí existe uma documentação no Docs da ServiceNow, que eu vou passar para vocês no final, onde vocês precisam seguir um passo a passo, né? E aí no passo a passo tem lá todas as instruções que vocês precisam configurar, que é credencial do lado do ServiceNow, você precisa pegar a credencial do ServiceNow e colocar do lado do DocSign, e aí você integra as instâncias, tá bom? Eu já vou logar, famoso demo na Maria Braga, já tirei do forno que estava pronto, vou cortar essa parte aqui, deixa eu logar no DocSign. Tem esse login aqui com passkey aqui, que é maneiro. E aí eu entro na plataforma lá da Developer, do DocSign. E aí eu preciso criar, né, o que eu quero fazer? Eu quero criar um template para ser assinado dentro do DocSign, certo? Aí eu gerei um Word aqui com um documento que eu quero que assine. Então, até para o Eric aí que está instalando coisa pirata aí no computador aí da firma. Ó, então, eu gerei um não, documento. mas eu sei quem está instalando aí, tem cara instalando aí. Então, ó, eu botei aqui no documento aqui, ó, documento da empresa Super Top, eu vou trocar tudo para Comic Sans para passar mais credibilidade. E pronto. Agora tá super bastante credibilidade. Aí eu botei aqui, ó, aí vai aparecer meu nome aqui, declaro que recebi o equipamento do modelo. Aqui eu vou pegar o Asset Model do ServiceNow, né, lá da tabela de ativos, né? Vou pegar o Display Name, o Asset Model, vou pegar alguns campos aqui só para mostrar trafegando. Eu vou pegar a placa de ativo também, vou colocar ela aqui nesse campo, no dia específico de hoje, né, carimbar com a data, declaro que vou cuidar bem do aparelho, sem riscar, instalar aplicativos cuja procedência é duvidosa. Aí aqui embaixo eu vou colocar a assinatura digital. Então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o DocSign sempre trabalha com template, né, que é a conversa que a gente estava tendo agora há pouco. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu como conta de developer aqui do DocSign, eu venho nos meus templates aqui. Eu tenho já alguns templates usados anteriormente por mim. Eu vou criar um novo. E aí eu posso fazer um upload aqui. Vou salvar o cara aqui. Peraí, vou criar um template novo. Dentro desse template eu vou colocar aqui Snow Training, template para notebook, empresa top. Pronto. E aí eu vou arrastar esse cara aqui, com a assinatura digital, aquele documento pré-criado, como primeiro passo. E aí o DocSign vai começar a gerar esse templatezinho aí. A internet não está muito boa, vamos esperar o DocSign responder. Aí uma coisa, enquanto vai carregando aqui dentro do DocSign, o DocSign ele sempre trabalha com quem que ele vai receber o documento. Então dentro de um template, eu posso ter várias pessoas que recebem um documento ou que assinam ou que visualizam. A gente tem duas opções dentro da ServiceNow. Eu posso adicionar essas pessoas dinamicamente dentro do Flow Design, e aí eu preciso trabalhar com duas actions diferentes. No caso, o que eu vou fazer aqui, eu vou deixar uma pessoa pré-estabelecida, que é com o meu e-mail aqui, que senão tem que ficar criando e-mail, criando um monte de coisa. E aí sempre vai ser eu que vou receber, tá? Meio que num formato de dev aqui. Aqui embaixo é o que eu coloco como o que vai aparecer no corpo do e-mail. E aí eu vou colocar assinatura de entrega de documento, integração, ServiceNow.
corpo do e-mail, mesma coisa. Dá um next aqui. E aí aquele doc que eu carreguei, ele fica renderizado dentro do DocSign. Aí dentro do DocSign, fazendo um paralelo com a nossa plataforma, existem, como se fosse um form design, vamos dizer assim, existem as variáveis aqui. Então existe uma variável do tipo texto, número, variável do tipo inicial, que já vem pré-estabelecido. Então tem alguns campos que você consegue puxar para a tela para manipular dentro de um documento. Por isso que eu falei que ele não expande, entendeu? Ele é pré-fixado. E você consegue criar campo customizado também, que é basicamente estender string, estender texto, número, etc. A gente está fazendo uma brincadeira aqui, então vai ser tudo string, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, como o DocSign já sabe o meu nome, ele já sabe que a pessoa que vai receber a assinatura sou eu, José Henrique, eu já vou carimbar o nome completo aqui. Como o DocSign não sabe qual que é o modelo do ativo, eu tenho que criar uma variável do tipo texto, né? E aí eu crio aqui a variável do tipo texto, clicando, arrastando, vou diminuir aqui, lembrando que eu não sou especialista em DocSign, mas o que é interessante, a gente vai precisar desse data label aqui, do data label aqui para o ServiceNow, lá para que vai ser o ponto de integração entre os campos, como que eu vou popular o campo. Então eu vou colocar aqui uma variável chamada modelo. Henrique, desculpa interromper de novo, cara. Manda bala. Esse data label, ele vai nos servir tanto para enviar informação quanto para buscar, caso a gente precise de alguma informação assinada pelo cara? Isso aí, é isso aí. Perfeito. É isso aí. O que é interessante, e aí eu não conheço muito do DocSign, né, a fundo, o que a gente vai fazer? Esse data label aqui, ele é como se fosse o label do campo mesmo. Então, ele não é um ID único do campo, entendeu? Mas dessa forma aqui, dentro do Flow Designer, eu vou conseguir falar assim, a partir desse label, me busque o ID do campo. E a partir do ID do campo, eu preencho ele, entendeu? Por isso que eu preciso carimbar de alguma forma aqui para eu poder pegar a referência depois, tá? Eu sei que acho que criando custom field a gente conseguiria pegar o ID direto do campo, mas aí foge um pouco do conhecimento do DocSign que eu tenho. E eu também nem quero ter, para mim já está suficiente aqui para poder fazer a integração. Aqui, dentro da placa de ativo, eu vou puxar aqui o texto. Aqui também vou colocar campinho placa de ativo. Vou colocar o nome de placa, mais fácil. Modelo, placa e o dia. Eu nem preciso colocar o dia aqui, posso colocar o date signed já. Que é o campo já automatizado do DocSign, tá? Vou salvar. Eu esqueci de um campo. Esqueci da assinatura, né? Aí não dá, né, Zé? Peraí. Não tá assinando em lugar nenhum. Peraí que... Vou tentar lembrar ainda aqui em Next. Excluir e fazer novamente não tem como alterar. Tem como alterar. Tem como alterar, sim. Eu tô alterando ele aqui, ó. É que eu não lembrava onde era. Mas eu vou puxar o campo de assinatura aqui embaixo. Vou puxar ele bem grandão aqui, ó. Pronto. Feito. A plataforma é muito boa deles. Aí beleza, criei o template. Acabou a minha parte aqui de DocSign. Graças a Deus eu não preciso mais mexer nele. Agora eu vou lá para o ServiceNow, que é a parte legal da história. Então, eu dentro no plugin do Integration Hub, do DocSign, existe todo o setup que tem que fazer inicial, que nem eu comentei. Troca credencial, monta conexão, testa, etc. Para fazer isso, tem um cara aqui dentro do menu, chama DocSign, né? E aí você tem que seguir lá o passo a passo da documentação, você vai conseguir chegar nele. O que é interessante, uma vez que eu fiz a conexão da minha conta do DocSign com o ServiceNow, ele gera um identificador único aqui. E eu posso ter várias contas, né, vinculado lá no DocSign, e eu posso puxar todas elas para dentro da ServiceNow aqui, para trabalhar de forma dinâmica. Dentro de cada conta, eu tenho vários templates, certo? Então aqui, ó, eu tenho 4 templates, eu tinha 3, certo? Se eu venho aqui dentro da ServiceNow em templates, eu tenho só 3 aqui vinculados na plataforma, porque eu não sincronizei ainda, né? Então, se eu venho aqui em accounts,
e dou um get templates, ele vai me trazer esse template novo. Ele dispara um subfluxo no Flow Designer para atualizar os templates. Provavelmente deve demorar, já foi. Ô Zé, deixa eu fazer uma pergunta aí, que talvez não tenha ficado claro para a galera. Claro. Essa maneira de aparecer esses menus aí, você instala o quê? Um plugin? Muito bom, Eric. Eu instalo o plugin do Flow Design, do DocSign no Integration Hub. Basta procurar na Store da ServiceNow, entra ServiceNow Store, né? Entra aqui, digita DocSign, vai aparecer o plugin do Integration Hub, você instala na instância, esse menu vai aparecer e aí você começa a fazer a configuração inicial. A partir da configuração inicial, que é a sincronização das contas, que demora, você vai demorar aí 1 hora no setup, 45 minutos. Aí você tem a conta sincronizada e começa o trabalho que é mais transacional, certo? Que aí é sincronização dos templates. E aí agora com o template a gente consegue mexer no workflow, né? Que é o que interessa para a gente para essa demo. Aqui é a ServiceNow Store, que é o DocSign. Você coloca aqui, vai aparecer lá o plugin do Integration Hub. Por dentro do plugins, também dentro da instância, você consegue baixar, se eu não me engano, também. Desde, claro, que tenha aqui, Document Template, aqui é DocSign Spoke. Esse cara aqui. Esse daqui é o Spoke. Lógico, desde que o cliente que você está fazendo desenvolvimento, ele tenha licenciado lá o Integration Hub, né? Mas o que é importante vocês entenderem, sempre quando vier um requisito desse, de integração, sempre estuda, ver se não tem uma integração nativa, porque às vezes construir uma integração dessa, às vezes não, 90% das vezes ele é mais caro desenvolver do zero do que usar o conector pronto, né? Para a gente partir do meio do caminho. Então, beleza. Criei o template, ele veio, tá bonitinho aqui agora, ó, Snow Training, ó, template ServiceNow, blá, 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 empresa top. Né? Aí vamos lembrar o que a gente ia fazer aqui dentro do fluxo de entrega de ativo. Né? Então, eu vou criar uma tarefa na Asset Task. Então, se eu entrar na tabela de ativos, eu vou tirar tudo do filtro que está em uso. Vou colocar aqui, por exemplo, esse ASUS aqui. Ó. Eu tenho uma tabelinha relacionada que chama Asset Task, que eu consigo transacionar tarefas num ciclo de vida de um ativo. Né? Esse ativo está em estoque, no estoque de San Diego, né? Localizado nessa rua, blá, blá, blá. Né? E, em tese, o atendente de field, ele tem, lógico, o aplicativo de celular da ServiceNow para poder alterar o status do notebook, mas eu vou fazer tudo aqui pela tabela mesmo, porque a gente está em modo desenvolvimento. Né? Então, qual que é a regra que a gente vai montar? Quando eu altero o status de em estoque para em uso, quer dizer que eu estou entregando o notebook para alguém, eu mando uma assinatura digital para a pessoa que está recebendo o notebook assinar. Eu vou forçar lá eu forcei no DocSign para sempre receber o meu e-mail, tá? Então, eu que vou receber lá. E aí, como é que a gente faz? Primeira coisa, para fazer isso, Flow Designer, todos conhecem, né? Nosso criador de fluxo sem código, ou low code, como vocês preferirem. Então, eu vou colocar aqui fluxo do Snow Training, entrega de notebook com DocSign. Super criativo, né? Submeter, vou colocar para rodar como admin aqui. A gente está em modo vale tudo aqui. Não tem problema. Perfeito? Então, ok. Primeiro passo que a gente... Pergunta aí, hein? Pode falar, pode falar. Galera só mandando no chat. Ó, primeiro aqui do Eduardo. Certos plugins ou spokes prontos são cobrados à parte, mesmo tendo licença para o Integration Hub? Sim, é assim, não é diferente. Eu não queria entrar no... Alô, vocês estão me escutando? Tá melhor? Estamos ouvindo. Ah, é que eu escutei, parecia que o fone tinha saído. Vamos lá, eu não vou tentar não entrar muito em licenciamento, tá? Mas já passou do horário de trabalhar hoje. Mas basicamente o Integration Hub tem
clientes, eles têm, a maioria deles tem o Starter, né, que é para você transacionar REST SOAP, basicamente, em algumas outras coisinhas, como Teams, etc. Esses clientes que têm a versão Starter, eles não têm esses plugins do DocSign, etc. E aí existem faixas de licenciamento do Integration Hub, onde libera pacotes diferentes. E aí, para vocês entenderem, sempre perguntem para os clientes que vocês estão trabalhando qual que é a versão do Integration Hub que eles têm. E aí existe um documento aqui, se você colocar aqui no Google, Integration, ó, já veio direto, já, porque eu uso pouco. Integration Hub, ServiceNow, PDF. Clica aqui, ó. Essa lista é sempre atualizada pela ServiceNow e é o que vale. Então, você tem por tipo de licenciamento do Integration Hub, quais são os spokes disponíveis. Então, se o teu cliente falar, eu tenho Starter, aí você, eu posso, por exemplo, mandar uma mensagem no Teams, eu posso orquestrar um grupo no Teams e mandar uma notificação no Teams, entendeu? Eu posso mandar uma mensagem num grupo do Slack, mandar uma mensagem para alguém no Slack. Né? Eu tenho o Enterprise, eu posso, cara, fazer tudo. Tem integração com DocSign, com SAP, entre outras coisas. E tem os fluxos, que isso é interessante pra caramba também. Muitas vezes a gente acha que o Integration Hub é só a integraçãozinha aqui. Mas às vezes tem fluxos prontos com várias integrações. Então, por exemplo, fluxo para gestão de acesso. Então, pega clientes que têm ITSM da ServiceNow. Os top ofensores de requisição de serviço geralmente são gestão de acesso, liberação de senha, liberação de perfil de usuário em sistema legado, liberação de perfil de pasta no AD, essas coisas. Então, já tem meio caminho andado aqui. Existem fluxos prontos que você só faz ajuste e entrega rápido, né? E faz ajuste rápido, entendeu? Então, sempre dá uma consultada nesse documento aqui. Eu vou passar para o Eric também depois. Vou deixar até aberto para não esquecer. Tá? Já responde mais uma aqui, ô Zé. Tem a do Atila. Uma dúvida, o login que você utilizou no site do DocSign é o mesmo que você usou na sua conta PDI ou após a instalação do plugin é necessário fazer alguma sincronização de conta? Não precisa sincronizar conta nenhuma. Você vai criar uma conta lá, uma credencial no site da DocSign, com seu e-mail pessoal, como se estivesse cadastrando em qualquer outro site aí. Eles têm, do mesmo jeito que a gente tem a nossa PDI, eles têm a PDI deles, que é esse que eu estou usando aqui para fazer essa demo. Tá? A integração em si, ela é feita através de uma documentação que tem que seguir, um passo a passo para sincronizar as contas, tá bom? Aí tem um passo a passo que é feito do lado da ServiceNow e um do lado do DocSign. Como essa é a parte mais chata, mais sem graça, né, que não tem valor, eu pulei aqui na demo, aqui, senão a gente ia ficar até 11 horas da noite fazendo. Tá? Mas é bem passo a passo, bem beabá, bem fácil de fazer. Essa daqui é a parte mais complexa. Se tiver mais alguma dúvida, Érico, manda bala. Eu bebo água enquanto isso. Não chegou nenhuma, não. Beleza. Vamos lá. Então, só recapitulando, a gente vai, na mudança do status do ativo, de em estoque para em uso, é que vai começar o game aqui, né? Então, no trigger, eu vou colocar toda vez que um registro na LM Hardware, botar uma condition aqui, toda vez que o status ele muda para em uso, vou botar para rodar só uma vez por ativo. Toda vez que troca para em uso, aliás, pode botar para toda vez que mudar para em uso mesmo. Ele vai acontecer o workflow, certo? E aí, lembrem-se o que eu falei. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma tarefa na Asset Task para controlar a entrega do ativo, certo? Então, como é que a gente faz isso, gente? A gente, dentro do ativo, eu tenho uma tabela aqui chamada Asset Task. Dentro da Asset Task, se eu tentar criar uma na mão aqui, eu tenho um campo que é um campo pai chamado Asset, e é exatamente isso que eu vou fazer dentro do Flow Design, criar uma tarefinha lá. Então, vamos na massa aqui, Create Task, na
set task. Eu vou criar com alguns campinhos, alguns valores. Assinatura digital. Termo de responsabilidade da empresa Megatop. Pronto. Passa bastante credibilidade. No campo description vou colocar a mesma coisa. Ela começa com status de em aberto, certo? E o mais importante, eu preciso linkar as duas aqui, né? O ativo com a set task. Então, o que eu tenho que fazer? No campo ativo, eu vou referenciar o próprio registro do qual está rodando o fluxo, certo? Então, um passe de mágica, tchan, 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 pronto. Então, criei minha tarefa de ativo. Eu sempre comento o fluxo, porque esse fluxo vai ser grande, então depois eu não me perco. Então, primeira parte super fácil, super easy, não integrei com nada ainda. Agora começa. Então, primeira coisa, o DocSign funciona. O DocSign funciona com dois objetos nessa integração. Tem um objeto do DocSign que chama template, que é basicamente o template de assinatura. Então, qual template que eu quero usar para assinar? Eu posso ter vários, né? E eu trabalho com o envelope, que é o envelope a ser assinado, como se fosse uma carta, certo? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Criar um envelope a partir de um template, né? Então, eu posso vir aqui em DocSign. Eu tenho 350.000 ações possíveis para fazer aqui no DocSign. Mas eu tenho uma que chama criar envelope a partir de um template. Então, eu vou procurar ela aqui. Ó, criar draft envelope from template. Vamos no gato aqui, foi. Ele instanciou o objeto. E aí ele vai me perguntar qual template que você quer assinar. Né? Então, lembra que eu sincronizei os templates antes de começar o fluxo? Por quê? Porque eu preciso dele aqui para começar o fluxo de assinatura. Então, o template que foi sincronizado lá, que a gente criou com Comic Sans lá no DocSign, está aqui. Snow Training, certo? Primeiro passo, feito. Nossa, pronto. Agora, o que a gente precisa fazer? Lembra quando eu configurei aqui no DocSign? Vou voltar aqui. Lembra no DocSign quando a gente configurou aqui, as pessoas que iam receber a assinatura? Então, no ServiceNow, a gente tem duas opções. A gente pode criar, imagina que vai ter registro de usuário. Tá vendo que ele é uma referência aqui dentro do DocSign? Ó? Eu existo aqui, é um usuário dentro do DocSign. Eu posso criar o usuário via integração com o DocSign, usando Integration Hub também, dinamicamente. Então, eu crio na hora que for pedir assinatura. Ou eu posso utilizar a lista de pessoas que tem que assinar no DocSign, que já estão pré-configuradas lá. Né? Que é esse o caso que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, no dia a dia, vocês vão ter que provavelmente criar o usuário lá. Para isso, existe uma açãozinha aqui do DocSign que vocês podem fazer. Agora, na prática, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber quem são as pessoas que estão vinculadas a esse template para assinar. Porque eu preciso disparar um envelope para cada um. No caso, só tem uma. Mas mesmo assim, eu preciso desse objeto, certo? Então, eu tenho aqui uma ação que chama lookup, lookup recipients. Esse daqui, is an envelope. Ele vai me retornar uma lista de usuários do DocSign, um objeto do tipo DocSign. E aí, o que ele precisa de parâmetro de entrada? Ele precisa do envelope que eu criei no passo anterior. Então, venho aqui pelo Integration Hub, pelo Flow Designer, desculpe. Eu tenho um objeto do tipo envelope, certo? Então, eu jogo o objeto inteiro aqui. Perfeito? Uma dúvida até então? Tranquilo, certo, né? Bom, beleza.
Primeiro passo, ok. Eu tô enxergando o código por trás disso já. Código para Dedel. Parece facinho. Aliás, vou dar um zoomzinho aqui para ficar Esse é o melhor. mal de todo programador, ver o código. E aí aqui, vamos pensar um pouquinho como programador. Então, se eu estou retornando uma lista, eu preciso percorrer a lista, certo? Então, regra básica, né? Eu tenho um índice lá para percorrer, eu preciso percorrer. Eu não consigo buscar um objeto no meio lá, né? Eu não sei se está na posição 0, 1, 2, 3, 4, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lógica aqui, que é um for each, né? Um laço, onde eu pego essa lista de pessoas que veio aqui e utilizo para percorrer. Então, eu venho aqui, eu tenho um arrayzinho, uma lista, eu jogo para dentro. Então, para cada pessoa que for assinar o documento, eu consigo manipular aquele template. Que fantástico, né? E aí, beleza. Então, eu já tenho, imagina que eu tenho o template, eu tenho o envelope do template, eu já coloquei a cartinha dentro do envelope. Eu estou procurando quem são as pessoas que precisam assinar esse documento. E agora eu preciso colocar o conteúdo da carta lá dentro. Preciso escrever o que o cara precisa assinar, certo? Aí, para eu saber o que o cara precisa assinar, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quais são as variáveis que eu tenho que preencher, certo? Então, tem uma variável aqui e uma aqui. E vamos lembrar as variáveis, o nome, modelo e placa. Beleza? Show de bola. Se a gente volta aqui no Flow Designer, eu estou dentro do laço, certo? Então, primeira coisa, eu preciso buscar todos os campos que estão vinculados nesse envelope. Então, eu tenho uma ação aqui também no DocSign. Eu tenho... Isso daqui é legal do Integration Hub. Você sempre presta atenção nessas subcategorias aqui das ações dentro do Spoke. Então, o que você precisar manipular, às vezes tem alguma classe pronta, né? Ou uma ação pronta, certo? Então, eu preciso pegar os campos, eu preciso trabalhar com eles, certo? Então, para trabalhar com os campos, tem um cara aqui, ó, lookup fields. Eu preciso buscar todos os campos desse cara, desse documento. E aí ele me pergunta, qual que é o envelope que eu estou falando, né? O envelope que eu estou falando é o que eu criei lá a partir do template. Então, eu tenho ele aqui, o objeto. E qual que é o ID da pessoa que vai receber o documento? Por que ele está pedindo isso agora? Porque eu posso mandar um conteúdo para cada pessoa diferente. O que eu vou fazer? Lembra que eu percorri aqui o loop? Então, se eu percorri o loop aqui das pessoas que vão receber o documento, eu tenho quem são as benditas pessoas aqui dentro do for each, ó. Então, eu tenho aqui o recipient ID, ó. Puxo. Beleza. Então, para cada pessoa, eu vou procurar, para cada pessoa envelope, eu vou procurar quais são os campos. Aí, fantástico. Até agora, eu não fiz deparo de campo nenhum. Eu não estou preenchendo que no campo placa é placa tal, né? Não estou fazendo nada disso, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar... criar ainda não. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso... visto que eu tenho todos os campos, eu preciso descobrir qual que é o ID para preencher o campo. Por quê? Se eu for aqui na ação, por exemplo, do DocSign, tem uma ação de set field value aqui, ó. Vendo? Dentro desse set field value, ele me pede um monte de parâmetros. Ele me pede envelope, qual que é o ID de novo do cara, qual que é o campo, qual que é o value. Só que eu tenho o value, né? Que eu sei qual que é esse cara aqui, né? Placa e esse modelo aqui, certo? Só que eu não sei qual que é o ID, né? Eu não tenho nenhum lugar no DocSign isso exposto. Aí pode ser ignorância minha também, que aí às vezes tem um cara especialista em DocSign e o cara tira isso daí de algum lugar. Mas o que eu fiz para a gente poder chegar do outro lado e eu poder fazer a referência com aqueles campinhos? Eu vou excluir esse set field values. Eu vou criar um outro cara que chama lookup field ID, que é o quê? Eu quero descobrir, é uma função que descobre o ID do campo a partir do nome do campo. Olha que fantástico. Aí eu tenho o envelope, que eu tenho que selecionar aquele que a gente criou, de novo. O ID da pessoa que vai receber. Então, tem aqui, ó.
recipient ID, e os nomes dos campos. E aí nos nomes dos campos eu tenho que lembrar o nome que eu coloquei lá, que eu já esqueci de novo. Modelo com tudo maiúsculo e placa com tudo maiúsculo. Modelo. Pronto. Aí eu vou colocar uma anotação aqui. Campo modelo. Eu vou duplicar esse cara aqui, porque eu sou preguiçoso. Pronto. Modelo e placa. Minha memória tá boa, né? Placa. Opa. Aí, beleza. Então, pô, o retorno desse cara aqui, o que ele é? Ele é o field ID do modelo e o field ID da placa, certo? Então, pô, show de bola. Eu já tenho os IDs do campo. Agora eu já consigo preencher os benditos, né? Então, vamos lá. Vou botar um set field value aqui. Aí você sempre toma cuidado para saber de onde que é esse set field value. Ó. Tem uma ação dessa no ServiceNow Core e tem uma no DocSign. Ó. Eu vou usar do DocSign. Nesse cara, mesma coisa. Eu preciso passar qual que é o envelope. Eu preciso passar qual que é o ID da pessoa que vai receber. Então, dentro desse cara aqui. Eu preciso passar qual que é o ID do campo. Olha que fantástico. Aí dentro do ID do campo, eu tenho como pegar por aqui. Eu vou fazer primeiro do campo modelo. Ó. Como eu coloquei um comentário, aparece aqui. Ó. Então, field ID. O field value, eu sei que é um modelo, certo? E o category, se eu não me engano, a gente tem duas alternativas. Quando é texto do tipo string, a gente pode setar ele valor direto aqui. Mas você pode puxar aqui também o field category dinâmico, tá? Vou fazer com texto aqui, porque às vezes estava voltando uns erros lá do DocSign. Bom, então com isso, o que eu fiz aqui? Eu acabei de preencher o campo field ID com o valor de modelo. Mas eu não quero preencher com o valor de modelo. Eita, peraí. Mas eu não quero preencher com o valor de modelo. Eu acho que eu perdi o código todo, hein, gente? Vamos lá. Rezar para não ter acontecido isso. Perdi. Não salvei. Mas faz parte. Vamos pegar um outro caso aqui que eu já tenho criado. Sempre salvem seus... Isso que eu ia falar. Sempre. Tá aí um exemplo de autosave no Flow Design, hein, que a gente podia pensar nisso. Exatamente. Eu vou até criar rapidinho de novo. Bem-vindo à informática. Exato. Bem-vindo ao quarto com internet no fundo do seu apartamento. Se não costumo dizer, é sempre bom usar a velha técnica japonesa de fazendo e salvando, né? Apareceu. Eu vou fazer de uma forma mais reduzida aqui. A gente faz só com campo para dar menos trabalho. Então, vou fazer agora na velocidade 5 do Creu aqui esse negócio. Vamos lá. Então, campo status muda para... Não é no created and updated. Vou botar aqui. Quando ele é em uso. Então tá perfeito. Dentro da ação, vamos lá fazer do zero aqui. Criar uma tarefa. Sua chamada termina em 10 minutos. Ih, rapaz, estão cobrando já? Vai ter que subir de novo, Eric? Já chega um novo link aí, fica tranquilo. Os caras acham que vão derrubar a gente, só que...
Ele sabe que brasileiro não desiste nunca. Não tem inteligência artificial que tire isso, né? Vou criar a tarefa. Próximo passo, criar o envelope. A partir do template, certo? Tranquilinho. Snow Training, monstro. Pronto. Técnica japonesa que me ensinaram. Pronto. Isso, hein? Aqui a gente vai fazer o lookup para descobrir quem são as pessoas que tem que assinar, baseado no envelope. A gente vai fazer o for each. Isso daqui é para provar que o low code é rápido mesmo. Ó, falaram que no primeiro tu botou o trigger diferente aí. Eu botei para change, mas acho que tanto faz, não tem problema não. Lookup. Professor que manda. Né? Tem que aprender a técnica japonesa aqui que eu já tô comendo bola, hein? Já passou da hora de salvar de novo, né, gente? Peraí. Aqui o envelope. O famoso Ctrl S aí sempre ajuda. Ai. Aqui na lista das pessoas aqui do objeto. Recipient ID, pronto. Então, beleza, eu já tenho os campos, aí eu precisava fazer aquele set, né? O getting set lá de campos, né? Descobrir o ID do campo a partir do label, né? Então, lookup field ID. Seleciono qual que é o envelope. Opa. Aqui. O ID da pessoa que vai receber está dentro do for each, né? O nome do campo é placa. Já era. Aí aqui coloca um comentáriozinho. Placa. Aquela duplicada. Salva. O outro era memória de passarinho aqui. Modelo, pô. Não estão prestando atenção, pô. Não lembraram? Tá aqui modelo. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? Eu tenho o ID, eu tenho que fazer o set agora da variável, para eu poder passar dinamicamente algum texto da ServiceNow para esses dois campos, certo? Essa é a parte que é mais legal, que todo mundo espera, e é a coisa mais maravilhosa. Então vamos lá, set field value, açãozinha pronta do DocSign. Ele pergunta qual que é o envelope, a gente vai jogar um envelopezinho aqui para a tela. Vai lá, meu filho, vai Pokébola. Qual que é a pessoa que vai assinar? Vou jogar aqui o fera. E ele está perguntando qual que é o ID, certo? Eu descobri dois campos, certo? Então, tem o placa e tem o modelo. Eu vou passar do placa primeiro. Aí eu vou colocar um exemplo de placa. Vou botar um texto bem original aqui. Depois a gente parametriza certinho, tá bom? E aí, na criação do campo, a gente tem que colocar aqui qual que é a categoria do campo, que é o tipo de variável lá no lado do DocSign. Coloquei esse text tabs, que é a variável do tipo, essa variável do tipo text aqui, ó, que a gente distanciou, beleza? E aí eu vou duplicar esse cara, que tem preguiça também, então eu preenchi placa. Set placa. E agora eu vou preencher o outro lá, que é o modelo. Pô, já são 9 horas da noite, vocês não estão acordados? Aqui, ó. Vamos lá. Modelo. Bora. Tempo, modelo. A gente vai fazer igual o João Kleber aqui. Antes de tu botar para rodar, para. Vamos lá para outra sala.
Tá, pra ele não matar a gente no meio. Não, fechado. Eu vou só criar mais uma ação aqui e acabou o fluxo, gente. Essa integração com o DocSign. Aí a gente vai ver funcionando na outra lá. Só Ctrl vai S, Ctrl S, Ctrl S. Só vai ver. Manda um link aqui, Eric, no chat. Já tá aí no chat, já, pô. Olha aí. Ah, beleza. Última ação antes de ir pro link. Criar aqui enviar um envelope para assinatura, tá bom, gente? Então, tô instanciando aqui, tô jogando um objeto para ser enviado. Peraí, cadê o envelope? Vai lá. Pronto. Agora a gente vai para outra sala, certo? Vamos indo. Aí, eu joguei ali aqui no chat, lá no WhatsApp também. Vou pedir para vocês jogarem para mim lá no Telegram, por favor. Eu tô meio limitado aqui na minha máquina. Beleza, tô indo para lá, gente. Vamos embora. Dá para não ficar mais tempo para vocês. A galera tá vindo aí. Essa hora que a gente pega o pessoal que tá dormindo. Tem vários aí. Conectados feitos. Essa hora também ninguém merece, né? Pô, mas é a hora que dá, né? É a hora que... Dá pra gente fazer isso durante o dia. Adoraria. Tá no calor que tá frio, mano. É na hora de dormir já. Enquanto tem uns caras que falam, enquanto eles dormem, a gente faz negócio. Então é isso. Quer aprender, tem que dar um pouquinho a mais do horário, não tem jeito. Tem que esquecer é novela, não tem jeito, amigo. Agora é essa. Pantanal já acabou. Me fala quando tiver todo mundo aí, que você achar que tá a galera, aí eu continuo aqui. Tem dia que eu vou até a madrugada aí, eu tô umas 2 horas da manhã estudando aí com os brothers. Tu acordava 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, cara, aí. Agora tá acordando às 8, maravilha. Esse aí que é o padeiro que eu tava falando. Ó, cara aí, parabéns, hein? Tamo junto. O cara tá só paz e amor agora, dormindo 8 horas por dia, maravilha. Precisa. Tô até com a pele mais bonita. Fantástico. Então, galera, então o fluxo está criado, só repassando, eu alterei aqui, alguém tinha comentado que eu tinha, tá certo, tem que colocar mesmo, quando o status altera para em uso, né, que essa é a regra que a gente definiu lá no PPT, não vou fazer diferença, certo? Então eu crio a task, que é uma tarefa de assinatura, gero lá o envelope pelo template, procuro as pessoas, para cada pessoa em envelope, procuro os campos que estão disponíveis no envelope. Para cada campo que eu achei no envelope, eu procuro o ID do campo, e para cada ID eu vou lá e preencho com o valor que eu quero, passando o valor da ServiceNow. 7 modelo. Vou salvar, vou ativar esse fluxo aqui, a gente vai testar pela primeira vez, provavelmente vai dar algum erro ou outro, a gente vai descobrir agora, tá bom? Vamos lá. Fiz em 5 minutos na velocidade do Creu, a chance de dar algum problema, uma variável que eu coloquei errado, é grande. Se não der, aí é golaço. Salvando aqui. Então, a gente sempre tem aquelas 2 formas de testar dentro do Flow Designer, né? A gente pode entrar dentro do registro aqui, disparar. A gente está em modo de teste, eu não devia nem ter ativado antes, devia ter só salvado. Ativar demora muito. Eu vou testar esse cara com qualquer registro que aparecer aqui pela frente. Apple MacBook Pro. A ideia desse teste é o quê? Tem que enviar um e-mail lá para o Gmail, que eu cadastrei, com a assinatura para fazer, certo? Espera um pouquinho. Tá rodando ainda. Ô Zé, deixa eu só tirar uma dúvida enquanto tá rodando. Pode falar. Ali você criou uma tarefa lá em cima, mas você vai usar ela ali embaixo para fechar depois que assinar, é isso? Tá isso. Beleza.
Exatamente. E eu vou usar ela para fechar e eu vou anexar a assinatura do DocSign na tarefa, ó. Ah, legal. Para não ficar sujando o asset, né? Porque a assinatura é da entrega daquele ativo naquele momento, certo? Não, legal. Se fosse uma routine, você, ao invés daquela tarefa, a gente poderia SCTask. jogar direto na routine lá. Ou na SCTask ou na routine, né? Tá. Aí é fluxo de negócio. Olha que legal, chegou o documento. Então o documento ele chega, ó, do jeito que a gente configurou, ó, assinatura de entrega, documento, integração ServiceNow, pode ser parametrizado essa parada, né? Eu vou clicar aqui em Review Document. Aí tem lá as informações, DocuSign aqui em cima, papapá, e tem lá exemplo modelo, exemplo placa, lugar para assinatura. Clique em Sign, assinatura de criança. Aí foi, o fluxo está assinado. Só que como comentaram aqui no call, foi o Vinha, né, o Vinha? Como comentou, não tem... Sim. Eu não estou retornando nada ainda para ServiceNow, né? Tipo, eu não estou fechando a tarefa, não é o combinado aqui ainda. O que a gente fez até agora foi o passo 1, passo 2, certo? O que eu vou fazer agora, cara? Eu vou atualizar a tarefa assim que o documento for assinado, entendeu? Sem que tenha uma pessoa olhando se o documento foi assinado ou não, entendeu? Que isso que é a coisa mais fantástica, né? Então, por exemplo, se eu num caso normal, sem ServiceNow controlando um fluxo, o DocSign ele funciona muito bem para ser assinado, mas sempre vai precisar que alguém fique olhando lá para ver se o fluxo foi assinado ou não. Ou o cara consultar um e-mail, essas coisas todas, entendeu? Eu posso avançar um workflow inteiro baseado numa assinatura do DocSign, entendeu? Como se fosse uma aprovação, né? Então, eu vou fazer isso agora. Então, como é que a gente faz isso? Tem uns modelos de umas funções dentro do integrador do DocSign aqui do Integration Hub, que é justamente para trabalhar esse tipo de coisa, entendeu? Então, por exemplo, tem um deles que é o Wait for Signature, alguma coisa assim. A gente vai caçar ele aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá bom. Vou... Vocês estão vendo a tela com o Integration Hub, certo? Isso. Beleza. Tá bom, tá bom. Então aqui, ó, vamos achar aqui dentro das categorias. Aqui, ó. Waiting for signature from DocSign. Como se fosse aquele wait for condition nosso, sabe? Do workflow, do flow designer. E aí ele funciona como se fosse um listener, que ele tem um tempinho que ele fica com um processo em aberto, olhando o fluxo de assinatura se terminou ou não. E aí eu vou colocar qual que é o envelope, aquele bendito envelope que a gente criou no começo. Está aqui. Então, ele vai aguardar a assinatura. Enquanto ele aguarda a assinatura, eu preciso fazer alguma coisa, né? Aí o que é legal, essa ação ela já prende o fluxo, então eu não preciso ficar fazendo loop com o wait aqui dentro, não preciso fazer isso. Ele vai prender o fluxo. Enquanto não assinar, ele fica lá, entendeu? Aí o que a gente precisa fazer? Uma vez que foi assinado, eu preciso coletar as assinaturas, certo? Aí para coletar a assinatura, eu tenho um get de documento, né? Então eu preciso fazer um lookup de documentos lá no DocSign. Aí tem que achar a ação aqui no DocSign, que é o lookup documents, deixa eu lembrar qual que é. O lookup documents in envelope. Então eu vou ver os documentos que foram assinados. Isso aí. E esse cara, de novo eu passo bendito envelope. Esse cara ele vai retornar uma lista de documentos que podem ser assinados. Pode ter mais de um documento, eu posso orquestrar mais de um. Dentro do mesmo envelope eu posso ter vários documentos, certo? Então é uma lista que retorna, é um array. Então eu preciso fazer uma logiqueta aqui para capturar esse cara. Jogo aqui para dentro. Eu tenho um for each aqui em cima desse cara. E aí o que eu faço? Pô, para cada documento que foi assinado, eu vou trazer o anexo desse cara,
vou trazer o PDF assinado e anexar na plataforma, no ServiceNow, na tarefa, certo? E aí é aqui que tem um cara que chama Attach Document. Eu não lembro se ele é um subfluxo do DocSign. Deixa eu pegar aqui. Tem uma tarefa que é justamente para uma ação, uma função. Essa aqui. Attachment DocSign Document to a ServiceNow Record. Né? Tem esse e tem o Attach Documents. Cadê? É esse cara mesmo. Attach DocSign Document to a Record. Que é o que eu vou fazer com esse cara aqui? Eu vou pegar... Ele fala incidente aqui, mas tá errado isso aqui. Eu vou pegar aqui, vou jogar a tarefa que a gente criou lá de Asset Task. Essa é a tarefa, certo? O envelope é esse aqui. O documento... Calma, deixa eu tentar lembrar. Eu acho que é um subfluxo. Tem algumas ações que foram... Deixa eu só lembrar aqui, peraí. É esse cara aqui. Tá vendo? Tinha uma função, uma action, aquela foi descontinuada, se eu não me engano. É esse cara aqui. Attach DocSign Envelope to a Record. Ele é um subfluxo. É esse mesmo. Basicamente eu coloco qual que é o envelope. E eu adiciono aqui a tarefinha. E pronto, acabou. Foi. E aí, depois disso daqui, eu atualizo a tarefa como concluída. Esse daqui é um péssimo caso aqui. Vou usar o Update Record, né? Aquela tarefinha que eu criei lá no começo. Finalmente se encerrou. E acabou. Vou dar um save. Testar antes de ativar. E aí com isso, enquanto eu vou testando aqui, vou colocar nesse outro MacBook Pro. Enquanto eu vou testando, com isso eu consigo concluir esse, que é basicamente o documento assinado digital deverá ser anexado no ServiceNow para consulta posterior, né? Aí depois a gente faz um parametrizado e acabamos por hoje. Esse daqui, se fosse um projeto de vocês, isso daqui seria em código tradicional e de ServiceNow, esse daqui seria um app com uma feature, certo? Não seria uma historinha, né? A gente consegue acelerar bastante com o Integration Hub, esse tipo de coisa. Vamos lá. Então, rodou, ele está aguardando a assinatura do fluxo. Eu vou entrar com a minha abinha aqui do meu e-mail de assinaturas. Acabei de receber outro. Vou revisar o documento. Lá os dados que eu passei. Vou dar um sign in here aqui. Foi maravilhoso que eu não anotei qual que é o ativo, né? E depois, como é que a gente vê? Tá aqui, ó. A tarefa foi criada aqui. A tarefa de assinatura foi criada, ela está em status open ainda, né? Ela está vinculada no asset, ó, pelo campo parent. Agora a gente aguarda o Flow Designer pescar essa informação. E aí como é que ele funciona? Ele tem tipo meio que um processo de pooling, que ele fica fazendo um pooling, olhando a API do DocSign para ver se o documento foi assinado de tempos em tempos.
Então, tem que esperar um tiquinho. Ó, o documento foi assinado, voltou. Ó, o fluxo terminou. Termina. Tá, deve estar zoado o log aqui. Mas o fluxo foi encerrado, ó. A assinatura veio. Aí vem o PDF assinado com fingerprint lá do DocSign. E vem o fluxo da assinatura. Olha que fantástico. Tem todo o histórico de assinatura, quando que foi, quando que o cara viu pela primeira vez, quando que ele assinou do lado do DocSign, né? Quando que o envelope foi enviado para ele, né? Onde que ele assinou. Isso tudo aqui tem validade jurídica, entendeu? Então você consegue depois fazer o que precisar. Fluxo encerrado. Aí se vocês precisassem passar como parâmetro, eu criei as variáveis e chumbei o dado, né? Se vocês precisassem passar como parâmetro o exemplo placa aqui, a gente caça um campo aqui dentro do ativo, só para a gente fazer a brincadeira fechar de vez. A gente caça o campo placa aqui. Não sei nem se tem um campo aqui. Default view, vamos ver. Tem um campo number aqui, alguma coisa? Não tem. Mas eu posso botar, por exemplo, dentro do model, eu tenho um display name, né? Eu vou colocar esse cara aqui, beleza? Lá naquele outro campo lá, que é o campo modelo. Então, a hardware. Caramba, já esqueci, gente. Tô mal de memória, hein? Deus do céu. Hardware, model. Display name. Campo model, campo display name. Tá mal de cabeça, né? Já tô na hardware, tô na model. Cadê o model? Ó o bendito aqui. Vou dar um activate. Agora vamos fazer para valer. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Bacana, né? Cara, eu vejo a aplicação disso aí em muita coisa. Hoje, inclusive, demais o negócio, hoje, inclusive, eu assinei um documento aqui do DocSign. A gente usa aqui. É uma tecnologia que cresce bastante, né? Diminui bastante risco das empresas. Todo mundo está comprando, só que muito desconectado ainda com os fluxos de trabalho e casa bastante com a nossa tecnologia, né? Que é de workflow, né? Sim. Vou tocar aqui, deixa eu ver se esse ativo aqui se ele já foi alterado. Então, eu ativei aquele fluxo, então, em tese, quando eu trocar para em uso, vou colocar em uso por essa M aqui, vou salvar. Na hora que eu fizer isso, em tese, tem que disparar o fluxo, criar a tarefa de ativo, certo? O fluxo sempre ele é meio assíncrono, né? Ele não roda na mesma hora. Daqui a pouquinho ele vai rodar. Vou pegar aqui monitorando. O pessoal de RH vê um fluxo desse daí, chega, chora na hora, hein? É isso aí. Bastante aplicação para ele. RH, jurídico também, né, cara? Jurídico. Parte de contrato, essas coisas, pô. Exato. Ó, tá na fila aqui para ser executado. Instânciazinha aqui tá chorando, essa instância de desenvolvedor minha aqui. Ó, criou a tarefa. Aí ele já vai começar a rodar o fluxo. Entrar no workflow. Eu vou começar a acompanhar. Já devo ter recebido o e-mail. Volta lá no e-mail. Revisa o documento. Apareceu lá, ASA G-Series, tá vendo? A data pré-carimbada, o meu nome, que é o que o DocSign já tinha. Eu não parametrizei a placa, então não vê nada. Assino. Foi.
Se eu volto lá para a tarefa de ativo, aguardo um tiquinho. Impaciente, né? Quem nunca? Quem nunca fez? Voltou. Assinado. Pá, pá, pá. Trocou o status para closed complete. Eu olho o anexo agora. Tá lá. Perfeito. Então, a empresa, ela, dentro da visão de ativo, a empresa acaba tendo todo o histórico de quem recebeu, né? Que aí, para isso serve as asset tasks, né? Para você saber quem que recebeu, quando que recebeu, por que que recebeu, quando que entregou, quem que estava entregando. E uma das tarefas de ativo pode ser uma assinatura, né? Aí você tem lá vinculado tudo que aconteceu no fluxo de assinatura que rodou num outro sistema legado que geralmente se perde isso daí no meio do caminho, né? Beleza, galera? Acho que é isso. Uma dúvida aí? Show de bola, muito bom. E aí, alguém? Alguma pergunta? Aproveita aí, cara. É hora de beber na fonte com o Zé. Depois que acabar, eu não sei quando é que ele volta, Nada, hein? pô. Nada. É. E aí, alguma pergunta, galera? Não? Só agradecimentos aí, ó. Tayane mandou aqui um agradecimento. O Gui veio aí te prestigiar também. Tá aí, ó. Tá com saudade, Gui? E É, aí? o Gui tá com saudade. Tá com saudade. Quase Tamo junto. voltando. Quase voltando pro lado Isso. negro da força. Isso aí, Zé. Bom demais, cara. Valeu. Foi show. Cara, bom, que vocês precisarem, eu tô aqui. Eu tava meu e-mail lá no começo lá da apresentação, passo de novo aqui, não tem problema. Cara, uma coisa que eu falo é esses poucos do Integration Hub, eles ajudam muito a gente nos projetos, a acelerar, trazer valor para os clientes, então vamos usar. Tem, basicamente, muitos clientes nossos têm, isso aqui é importante, eu vou voltar naquele PDF lá. Muitos clientes nossos, eles têm, em parte aqui, essa parte do starter, né? Então, sempre verifiquem antes de começar a fazer uma integração, se já tem algo nativo, né, dentro do Integration Hub. Verifica se também você não consegue agregar, muitas vezes, por exemplo, o cara, sei lá, tem requisito de sala de crise. O cara quer notificar as pessoas dentro de uma sala do Teams, quer criar um grupo no Teams e mandar uma notificação. Cara, consegue montar, entendeu? Com o Spoke do Teams, muito fácil também. Dá para fazer com instância tipo do DocSign aí que eu mostrei, de developer, para experimentar. Então, agrega bastante valor, traz bastante resultado para os clientes aí. Vamos fazer um trabalho bem feito aí, todo mundo vai ser muito da hora, tá bom? Valeu aí, tá contigo aí, Eric. Beleza. Não, eu tô fazendo aqui já, caminhando pro